Histórias. Nossas histórias. Cada uma com seu início, meio e fim. Cada uma sabe a dor e a particularidade da sua própria história. Talvez a sua seja marcada por tanto sofrimento que você não sente orgulho nenhum de contá-la. Mas nós estamos aqui para te dizer uma coisa. O escritor de todas as histórias tem um final feliz reservado para cada uma delas. Então, não desanime por causa do terceiro capítulo. O final da sua história é muito mais prazeroso do que o início dela. Todas as histórias importam. Não tenha medo de contar a sua. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o programa Histórias Contadas. Histórias reais que vão marcar a sua vida, porque toda história merece ser contada. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, meu nome é Rayane e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu tenho 31 anos, vim de uma família disfuncional, onde os meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. A minha mãe engravidou muito cedo, ela engravidou com 14 anos e com 15 anos ela me teve. Hoje eu tenho uma visão de que muitas coisas aconteceram na minha vida por conta de que, pela minha mãe ser muito nova, eu vim de uma gestação indesejada. E a minha mãe é muito nova. O meu avô e a minha avó acolheu a minha mãe na casa deles. E por quê? Porque minha mãe já não tinha nem pai nem mãe. Os pais dela tinham uma situação complicada com relação a vícios de bebida. E ela perdeu os pais muito cedo. E aí, quando minha mãe engravidou, minha avó, para não deixar a minha mãe sozinha, colocou a minha mãe dentro de casa. E a partir disso, eu já comecei a minha criação como referência aos meus avós, que é a dona Maura e o seu José. Eles criaram a mim e ao meu irmão, o Ramon, e tudo que eles fizeram pela gente foi muito importante, porque quando a minha mãe se separou, por ela não ter família, né, para onde ela se refugiar, ela optou em não levar eu e meu irmão, porque se ela levasse a gente, ela não sabia nem para onde que ela ia, quanto mais com 2 filhos. E naquele momento, essa escolha da minha mãe determinou toda a minha vida, porque hoje eu sei que eu sou o que sou pela criação dos meus avós. Talvez vocês devem pensar, mas por que ela não levou passar necessidade e tal? Mas foi uma decisão sábia, porque talvez eu não teria a mesma criação que eu tenho hoje. E o que acontece? Essa ausência da minha mãe na minha vida, né, por ela estar distante, deixou uma lacuna muito grande no meu coração, porque eu sempre sonhei em ter uma família. E eu sempre falava assim, eu vou ser a melhor mãe do mundo. E eu fazia muitos planos, desde muito pequena, em ser mãe, em ter uma família. E foi até difícil para mim, porque durante um tempo eu cheguei a ter mágoa da minha mãe, porque eu não entendia o porquê que ela foi embora, né? Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu sabia que o casamento não dava mais e que ela também precisava tentar recomeçar. E aí, cresci, os meus avós cuidando de mim e do meu irmão. Foi muito difícil porque
eu sempre ouvi algumas coisas. Você vai ser igual sua mãe. Sua mãe está fazendo isso e vocês estão aqui dando trabalho aos seus avós. E por um tempo eu cheguei a achar que a gente era um peso para os meus avós. Mas hoje isso também faz o sentido para a minha vida. E aí, também muito nova, nessa ânsia de preencher essa lacuna de família na minha vida, eu comecei a namorar. Me relacionei muito cedo com uma pessoa. E quando eu tinha 15 anos, eu conheci essa pessoa, me relacionei com ele. E o que aconteceu? Eu transferi para essa pessoa todas as minhas expectativas. Eu não vim de um lar cristão. Na minha família, eu só tinha uma madrinha que mora em Vila Velha, que eu tenho bem pouco contato com ela, então eu não tinha contato com Jesus, não sabia muito bem. As poucas experiências que eu tive com Deus foi quando os vizinhos me levavam para a igreja, mas hoje eu vejo que isso também tinha um propósito. E comecei a me relacionar, tive um relacionamento muito intenso, a qual eu tinha um amor fora do comum. Por quê? Porque eu amava mais essa pessoa do que a mim mesmo. Eu não sabia o que era amor próprio. E aí, nós ficamos 7 anos juntos. E ali eu tinha todos os meus sonhos e tudo eu depositei nessa pessoa. E o grande erro está aí, porque hoje eu vejo que eu não posso colocar as expectativas dos meus sonhos em alguém, porque esse alguém não tem a responsabilidade de cumprir os meus desejos, porque se eu não for feliz sozinha, eu não vai ser um alguém que vai ser responsável pela minha felicidade. Mas, infelizmente, eu não tinha a mente que eu tenho hoje. E ao término desse relacionamento, a qual eu não esperava, como eu disse, eu coloquei todas as minhas expectativas nisso. Ao término do meu relacionamento, eu entrei num abismo muito profundo. É como se tivessem tirado o meu chão e eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? E eu tinha alguns amigos, e esses amigos eram casais, e também não conheciam a Cristo. Eu não tive uma amizade para me apresentar a Jesus. E eu fiquei muito perdida. Eu só chorava, eu entrei numa depressão e no meio dessa situação eu tive um desentendimento na minha casa com o meu pai e ali foi uma desculpa ou até mesmo uma justificativa que eu encontrei para poder sair de casa. E eu fui morar sozinha. Decidi morar sozinha, não sair brigada com meu pai, por mais que a gente tenha tido um desentendimento. Eu me desculpei e falei, pai, eu vou porque eu quero tentar a minha vida. E também não foi uma escolha muito sábia, porque na situação que eu estava, tudo que eu mais precisava era da minha família. Os meus tios me ajudaram, a minha avó, minha mãe, e eu fui morar sozinha. Foi muito difícil, porque eu emagreci, acho que
uns 13 quilos. O meu cabelo, ele caía muito. E eu tentava passar para as pessoas que estava tudo bem. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito alegre, extrovertida. E às vezes eu me escondo nisso. E quando eu morei sozinha, eu vivi o auge da minha solidão. Por não conhecer Jesus, eu me via literalmente sozinha. Eu orava, eu chorava e não entendia por que aquilo estava acontecendo. E passei dificuldade, não porque a minha família não podia me ajudar, é porque eu tentava mostrar que estava tudo bem. E foi um período que, por diversas vezes, eu pensei em tirar minha própria vida, porque eu não tinha entendimento que era um processo de Deus comigo. E isso tudo acontecendo, eu no meu quarto sozinha de noite, foi quando eu comecei a pensar, poxa, eu preciso sair disso. Comecei a tentar ir, fazer algumas visitas em uma igreja que eu já ia. Só que nesse momento eu ia para a igreja só para buscar uma solução imediata. Eu nunca fui com desejo de conhecer Jesus. Eu estava atrás da bênção e não em conhecer o abençoador. E nesses períodos que eu ia para a igreja, e eu chorava muito e tal, todas as vezes que era feito o apelo de quem queria aceitar Jesus, eu sempre tive muita vontade, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de não conseguir. E eu esperava que as pessoas viessem até mim e me revelassem de que eu ia conseguir o que eu queria, de que Deus ia trazer e tal. E eu tive 2 revelações na minha vida que eu nunca vou esquecer. Uma foi que eu era a pilastra da minha casa e que Deus ia fazer algo extraordinário através da minha vida. E a outra era que a pessoa me via como uma nascente onde fluía rios. E eu não tinha nenhum entendimento. Foi quando eu comecei a sair. Conheci várias pessoas e eu comecei a viver um lado muito sombrio da minha vida. Comecei a sair, comecei a beber. Eu bebia muito, coisa que eu nunca tinha feito. Comecei a fumar, fumava maconha, fumava cigarro. Daí eu já fui para outras drogas, vários tipos de drogas que muita gente nem conhece. Eu vivia muito em baile, em rave, em todo tipo de música que tivesse. Eu me tornei uma pessoa muito agressiva porque eu queria... Era uma forma que eu colocava para fora toda aquela raiva que eu sentia da vida e de tudo. Comecei a andar com pessoas, eu cheguei a ir para morro, passei vários momentos perigosos mesmo. E a droga, ela estava se tornando algo muito forte na minha vida. Eu já não estava tendo mais controle. Se eu tivesse numa roda de amigos, por esses amigos também usarem muita droga, era normal a gente usar droga ali. Era normal a gente ir para a beira da praia, colocar uma música e usar droga. Como também era normal eu me relacionar pelo simples desejo de me relacionar.
Era normal eu me deitar com um cara que eu conheci no mesmo dia ou na mesma semana. Era normal eu revidar as brigas e as afrontas que as pessoas tinham contra mim, como também era normal usar muita droga. E chegou um ponto que eu não me conhecia mais. Eu estava num lugar com essas pessoas e às vezes eu tinha um pensamento: o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu não deixava transparecer. Já teve vezes de eu usar tanta droga, sabe, numa rave, para mostrar ali que estava tudo bem. E quando eu chegava em casa, eu começava a chorar, ainda sob o efeito da droga. E falava: Deus, tira essa onda de mim. Porque ali dentro da minha casa eu queria ser eu mesma. Eu queria ser a Rayane. E eu não estava encontrando mais essa Rayane, nem a minha família, nem os meus amigos de verdade. Foi quando, no meio disso tudo, foram 3 anos. 3 anos vivendo intensamente, me jogando realmente nesse mundo. E quando estava perto do meu aniversário, eu fiz uma oração. E eu chorei muito, 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 muito naquele dia. E eu falei: Senhor, me ajuda. Me tira dessa vida. Muda a minha história. E eu orei, eu não conhecia muito da Bíblia. E eu só lembro que da passagem que fala: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu acordei no outro dia, eu acordei diferente. Eu abri o meu guarda-roupa e falei: cara, eu não quero mais essas roupas. Agora eu quero roupa de crente. Agora eu vou começar a comprar roupa de crente, sozinha. E comecei a fazer bazar, comecei a vender, comecei a trocar, ia na casa das pessoas, pegava saias que eles não usavam e tentando me mudar. E outra coisa que eu fiz também, estava perto do carnaval, e eu falei: cara, eu não vou no carnaval. E aí foi quando todo mundo: ah, você não vai, mas por quê? Poxa e tal. Falei: cara, eu me conheço, eu sei que se eu for eu não vou conseguir. E aí eu comecei a tomar decisões na minha vida, que foi abrir mão do Facebook, trocar de telefone, e comecei a querer ficar muito em casa. E ficava muito em casa, comecei a parar de sair, ficava muito na frente do computador, só que eu continuava usando droga, eu continuava fumando muito. E ao invés de sair para beber, eu comecei a encher a minha geladeira de bebida. E um belo dia, eu olhei para minha geladeira assim e falei assim: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu vi que eu estava entrando numa segunda depressão sem que eu percebesse, porque ok eu parar de sair, mas eu parar de sair para ficar dentro de casa bebendo e fumando, tipo, não é legal. Foi quando eu recebi um convite de fazer uma visita num luau, que uns amigos meus, um casal de amigos meus me convidou, o Fabrício e a Juliana, e eu aceitei. E determinei: não, eu vou. E aí cheguei nesse luau, gostei muito das pessoas e tal. E eu falei: cara, que legal. Eu pude ver, observar jovens ali que estavam bem, sem usar droga. E eu consegui me divertir. E aí eu nesse processo, sozinha, tentando sozinha, e dentro de mim, cada não que eu dizia, cada lugar que eu deixava de ir, cada passo que eu dava, eu me sentia mais forte. Foi quando eu fui na igreja, eu lembro como se fosse hoje, eu me arrumei e me olhei na frente do espelho e eu falei assim: nossa, como eu tô bonita. É como, hoje eu sei que era o Espírito Santo,
Mas eu falava assim, nossa, eu tô tão bonita hoje, porque tinha muito tempo que eu não me sentia bonita. Eu me sentia atraente, eu me sentia desejada, mas eu não me sentia bonita. E eu sabia que eu ia sair, que eu ia voltar e que eu ia continuar bonita. E eu fui para o culto num domingo, saí da igreja, fiquei conversando com o pessoal lá fora. E tudo bem, fui para casa. Na segunda-feira eu cheguei do serviço e fui enrolar um baseado para me fumar. E aí eu fui para perto do campo, fiquei pensando na vida. E aí passou uma pessoa e essa pessoa era cristã e eu conhecia ele, era uma pessoa que Deus tinha tirado ele do crack. E aquilo ali falou muito comigo e eu fiquei envergonhada e eu apaguei. Essa pessoa passou por mim e eu cumprimentei e ela voltou. Aí eu falei, ai meu Deus, agora ele vai vir falar um monte de coisa que a gente fica com medo, né? E ele só falou assim, Rayane, Deus manda te falar que ele te viu ontem. Aí eu, hã? Ele e você estava muito bonita e você sabe disso. E ele foi embora. Na hora eu olhei para aquele cigarro de maconha que eu tava e comecei a chorar muito. E comecei a falar assim, por que eu tô fazendo isso, cara? Eu nunca precisei disso. Eu não sou isso. E determinei que eu ia parar de fumar. E foi na semana mesmo do carnaval. Isso foi numa segunda-feira. Quando deu na sexta-feira, que todo mundo estava indo pro carnaval, eu estava muito bem. Como eu disse, cada passo que eu dava eu me sentia mais forte. E aí no sábado eu acordei de manhã e falei, cara, eu vou aceitar Jesus. E determinei isso no meu coração. Falei, não, vou aceitar Jesus, vou aceitar Jesus. E comentei com uma amiga minha. Aí ela, poxa, que legal, o melhor caminho e tal. Aí eu falei, não, mas eu vou aceitar amanhã. Porque amanhã meu amigo vai estar lá na igreja e tal. E ele vai ficar muito feliz. Ela, mas hoje não tem culto? Eu falei, tem. Aí ela falou, então por que você não aceita hoje? Eu falei, é mesmo. Comecei a ficar com muito medo de o amanhã chegar e eu ter perdido aquela força. Falei, tá bom. Aí no sábado de carnaval fui pro culto e coloquei o louvor. Antes de sair de casa, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. E fui para a igreja e falei, quando o pastor perguntar quem quer aceitar Jesus, eu vou dar um grito, eu! E fiquei, aquela ansiedade, o culto acontecendo, e eu falei, ele vai perguntar, e meu coração quase saindo pela boca. E aí ele virou e falou bem assim, eu vou orar encerrando. Eu falei, hã? Cutuquei a Juliana, falei, ele não vai perguntar quem quer aceitar Jesus? Ela, por quê? Você quer? Aí eu falei assim, quero. Enfim, há quase 7 anos atrás, agora vai fazer 7 anos, no próximo carnaval, que eu tomei a melhor decisão da minha vida, que foi aceitar Jesus. E comecei minha caminhada buscando muito, me afastei de muitas pessoas, não porque elas eram ruins, mas porque era necessário. Só ficava em casa e lia muito a Bíblia, e eu sou muito curiosa e perguntadeira, e queria andar com todo mundo, onde tinha um culto eu ia, participando de tudo, e eu fui para uma igreja tradicional, onde eu usava saia no joelho, blusa de manga, não usava brinco, tudo aquilo que eu achasse que era contra aquilo que Deus estava querendo de mim, eu abria mão. Eu não tinha mais dificuldade, assim, eu queria era Jesus e mergulhei de cabeça. E aí, com 4 anos, eu fiquei 4 anos praticamente sem dar um beijo na boca, sem me relacionar com ninguém. Foi um processo realmente de santidade, porque, como eu disse, eu me envolvi com outros homens, com vários homens. Então, eu tinha uma vida sexual ativa e Jesus, ele me transformou. E algumas pessoas zombavam, e algumas pessoas, tipo assim, duvidavam, mas eu estava convicta do que eu estava vivendo. E
Até que eu estava muito bem, eu via as pessoas às vezes se desviando e eu ficava assim, nossa, não é possível que essas pessoas esquecem de Jesus ou não sei. E nessa busca constante, eu cochilei, né? Eu caí. Eu me envolvi com uma pessoa que era do mesmo ministério que eu. E quando eu me envolvi com ela, eu me permiti, mais uma vez, perder a minha essência. E talvez quem está aí possa me entender. Deus me tirou de um lugar horrível. E com 4 anos eu já tinha construído muita coisa. As pessoas já me viam como uma mulher de Deus. E parece que em pouco tempo tudo desmoronou. E eu fui me deixando levar cada vez mais. Esse relacionamento foi um relacionamento que foi contra os princípios de Deus. E foi muito humilhante para mim, foi muito triste para mim, porque mais uma vez o meu nome era motivo na boca das pessoas e tudo que eu menos queria era isso. E esse relacionamento me fez perder a essência, como eu disse, e mais uma vez eu me encontrava no fundo do poço. Foi muito, 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 muito difícil para mim. Eu pensei também tirar minha vida porque era como se Deus não estivesse me ouvindo, porque eu estava cega por um sentimento e eu falava, Senhor, me ajuda, me tira dessa situação, não é isso que eu quero para mim, não é isso que o Senhor tem para mim. E era um processo de Deus. Eu pensei em desistir, mas quando eu olhava à minha volta, eu não conseguia desistir. Deus não me deixava desistir. Teve um dia que eu peguei um papel dentro da minha casa e escrevi uma carta para Deus, falando que eu estava desistindo, porque Ele estava insistindo muito em mim e eu já não queria mais que Ele insistisse, porque o amor dele me constrangia e eu já estava sem forças. E aí, quando eu achei mais uma vez que o diabo tinha prevalecido na minha vida, que Deus tinha me esquecido e que eu não ia conseguir sair daquela situação de pecado a qual eu estava, Deus, mais uma vez, mudou a minha história. E aí, nesse relacionamento, eu precisava me libertar daquilo. Foi quando eu falei, eu tenho 2 escolhas. Ou eu volto para o mundo, e eu sabia muito bem de onde Deus tinha me tirado, ou eu procurava outro ministério. E foi quando eu decidi vir para a Central. Conversei com o Marcelino e ele falou assim, nós vamos cuidar de você. Você não precisa sair da sua igreja, mas nós vamos cuidar de você e quando você quiser voltar, você volta. Quando você se sentir pronta, você volta. Só que eu fui ficando, recebi muito cuidado, fui muito abraçada por todos, avancei muito no meu ministério. Hoje eu toco no Ministério de Louvor, eles são uma bênção para mim. Hoje eu tenho uma célula, eu tenho muitas pessoas que me inspiram, que me motivam. Quando eu olhava para a Rayane, que ficou 4 anos
bem na presença de Deus, e eu estava naquela situação, eu pensava assim, eu nunca vou conseguir ser aquela mulher de novo. Ninguém nunca mais vai me ver como aquela mulher de novo. E hoje eu posso dizer que eu não sou mais aquela mulher. Hoje eu sou muito melhor. Deus mudou mais uma vez a minha história e me fez muito melhor do que eu era. Todas as experiências maravilhosas que eu vivi com Deus, naquela época, eu tenho vivido experiências muito maiores, muito melhores. Hoje eu descobri quem eu sou em Cristo. Hoje eu sei quem é a Rayane, que ela tem um pai, ela tem uma identidade. Eu ainda não tenho a minha família. E é onde que entra o que eu quero passar para vocês sobre a espera. Eu entendi que com a minha própria força vai dar tudo errado. Eu preciso esperar em Deus. Eu preciso confiar em Deus, que Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem na minha vida. Às vezes, por eu não ver, eu me pergunto, parece que, será que eu vou conseguir? E eu queria deixar um versículo para vocês que fica no livro de Isaías 40, no versículo 30, que diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como asas, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Eu entendi que por mais que eu me canse, por mais que por vezes eu pense em desistir, Deus, Ele sempre vai renovar as minhas forças. E algumas pessoas questionam, zombam e falam: você vai ficar para titia. Você está escolhendo demais. Eu não me importo. Aliás, vindo de algumas pessoas, eu me importo sim, porque nós esperamos que as pessoas que amam a gente sonhem com a gente. Mas não é eu me importar ao ponto de eu me desesperar ou dizer que Deus me esqueceu. Pelo contrário, eu me sinto fortalecida porque eu poderia me relacionar com qualquer outro homem, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que no momento certo, no tempo certo, as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Eu não sei quando, mas eu confio no meu Deus. E enquanto eu espero, a decisão que eu tomei foi dar o meu melhor para Deus. Me fortalecer todos os dias. E fazer com que as pessoas que olham para mim, se inspiram em mim, sejam fortalecidas, sejam motivadas a esperar o melhor de Deus. E eu queria deixar também para vocês que Deus é aquele que promete. É o que gera sonhos e expectativas. É também aquele que cumpre. Mas existe um tempo de espera. Ele não trabalha com um coração ansioso. Então cabe a nós esperar. E esperar do jeito certo. Porque um dia, aquilo que Ele prometeu, com certeza, irá se cumprir. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que cuida de mim,
que não me desampara. Ele é o meu amado, Ele é o meu amor. Ele me fez conhecer um amor próprio, um amor incondicional. E isso que importa para mim. Hoje as lacunas do meu coração são preenchidas. Hoje eu tenho um ministério. E eu creio que do mesmo jeito que Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a todo tempo a nossa história, porque Ele é o autor da vida e Ele é um Deus de recomeço. Não importa quantas vezes eu caia, o amor dEle não mede o meu sucesso nem o meu fracasso, mas o amor dEle me levanta todos os dias e me põe de pé. E para finalizar, eu gostaria de orar por você que está aí do outro lado assistindo. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus. Agradecer, ó Pai, porque Tu és bom, e agradecer porque o Teu amor nos constrange. Paizinho, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar aquilo que o Senhor fez e faz na minha vida. Hoje eu posso dizer que as dores foram curadas, que tudo aquilo que me aprisionava, o Senhor me libertou. E eu peço, Pai, que o Senhor visite a cada um que está do outro lado assistindo esse episódio, que venha ser alcançado, Pai, e constrangido pelo Teu amor. Que nós possamos entender, Pai, que há um tempo de espera, que há um processo a ser vencido e que nós devemos respeitar o nosso processo. Entender, Jesus, que o Senhor não trabalha em meio à ansiedade, mas o Senhor é o Deus que tem um tempo determinado para todas as coisas. Por isso eu te peço, Pai, fortaleça as nossas vidas. Cumbra as nossas vidas, ó Pai, da Tua força, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que a Tua graça que está sobre nós, Pai, venha nos inundar, Deus. E que se há alguém, Jesus, que ainda não conhece o Teu amor, Pai, que eles possam, ó Pai, ter um encontro com o Senhor. E que eles possam, Pai, entender, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um deles. E que os sonhos deles não foram esquecidos. E que o Senhor cuida de cada detalhe, Pai. Visita agora esse coração aflito. Visita essa mulher, Pai, que entregou todas as suas expectativas no relacionamento. Que entregou todas as suas expectativas na mão de uma pessoa, Deus. Mostra a ela, Deus, que as expectativas delas devem estar no Senhor, porque o Senhor não nos decepciona. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Que através da minha vida, Deus, muitos venham ser tocados e venham ser restaurados para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aí. Continue com a gente acompanhando os próximos episódios e até a próxima terça. Tchau. Olá, meu nome é Cristiane, eu faço parte da liderança da Batista Central e hoje estou aqui para falar sobre esperar. Nós vivemos uma geração onde tudo é muito rápido. A comida é muito rápido, as viagens são muito rápidas, as mensagens chegam muito rápidas. Nós vivemos uma geração onde nós não temos paciência de esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam de maneira certa, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, que o Senhor, Ele tem plano, Ele tem sonhos preparados para você, mas isso inclui a espera, e esperar inclui a paciência. Precisamos entender que para Deus nos entregar algo ou fazer algo a nosso respeito ou para nosso respeito, precisamos entender que Ele tem nos moldado para que sejamos a nossa melhor versão.
Ele tem nos tratado para que possamos ser inteiros, completos, e quando Ele entende isso, Ele nos dá a resposta daquilo que nós precisamos. No Salmo 41 diz que nós devemos esperar com paciência pelo Senhor e Ele ouvirá o nosso clamor. O que o salmista quis dizer? Que para que o Senhor nos ouça, é necessário primeiramente que nós demos uma resposta para Ele. E a resposta que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos paciência de esperar aquilo que está proposto para nós. E esperar não é dar uma resposta para a sociedade dizendo, que eu sou crente, eu sou o melhor, nada disso. Esperar é dar a sua melhor versão, a sua melhor resposta para o Senhor, para que Ele possa derramar sobre você o sonho e os planos dele para a sua vida. Isso é saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Que Deus tenha falado poderosamente com você através desse testemunho. Obrigada por ter assistido e até semana que vem com mais um episódio.